Vamos lá para a nossa terceira parte da aula, então. Desse momento que nós tivemos aula até agora. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Se tiverem... Oi, pode falar. Sem dúvida eu não tenho, mas eu tenho uma coisa para contar. Em 2018, a minha sogra ela ficou internada no Hospital Santa Amaro 6 meses, aguardando uma cirurgia para fazer no coração. E assim, eu percebi que a situação dos quartos são bem precárias. Conforme eu assisti nas aulas agora, fiz as pesquisas do nosso trabalho, eu pude notar que ali no quarto que ela estava, não teve nenhum tipo assim de atendimento humanizado. Tá bem precária a situação. Ou seja, então isso tem que partir do hospital e não da equipe do plantão no momento? A parte física, sim. Então, por exemplo, era SUS? Sim, pelo SUS. Tá. A parte física, infelizmente, é um conjunto de coisas. O repasse do SUS, a diretoria do hospital, quem decide algumas coisas. Então, assim, hoje, exatamente hoje, quando a gente está conversando, eu não sei dizer, mas existiam quartos que tinham 4, 5, 6 pacientes, não tinha ventilação, cada um levava seu próprio ventilador, enfim, sabe? Umas coisas assim bem complicadas que tornam o ambiente mais complicado. Então, precisaria de uma padronização, então uma ventilação única, camas padronizadas, para deixar o mínimo de ambiente organizado, né? Não estamos nem falando tanto aqui de beleza física, mas o mínimo de organização. Isso não depende da equipe. Tentando responder sua pergunta, o que dependeria da equipe em si ali para tornar o ambiente mais humanizado? E eu sei que isso também tem falha. Tom de voz, a forma como você trata o paciente, tratar o paciente pelo nome, opção, a senhora vai tomar banho agora ou mais tarde, temperatura da água, né? A água tá boa, a senhora quer ir de maca ou de cadeira, quando o paciente tem condições de escolher, né? Vamos tomar banho no chuveiro? O que a gente acaba vendo muitas vezes, e aí é responsabilidade ou culpa da enfermagem. O paciente parece que é mais fácil jogar uma aguinha e dar um banho de lencinho, né, um banho no leito, do que ter o trabalho de colocar o paciente na cadeira de banho e levar até o chuveiro. Então acaba dando aquele banho de gato de qualquer jeito. Não, tá acamado, tá acamado. E aí vai fazendo a toque de caixa, né? Sendo que muitas vezes tem pacientes que têm condições de ir para o chuveiro, só vai dar mais trabalho. Então, tudo isso que eu estou falando envolve a equipe. É a equipe que vai tornar o ambiente mais humanizado. É a equipe que pinta? Não. É a equipe que conserta a porta quebrada? Não. É a equipe que coloca ar-condicionado, cortinas, televisor? Não. É a equipe que cria regras de padronização, não pode trazer som, não pode trazer o seu televisor, não pode ouvir música né, no celular, sem fone. Isso tudo são regras do hospital. O hospital teria que estabelecer essas regras e, infelizmente, às vezes não estabelece. E aí a enfermagem não consegue segurar. Então, tem os dois lados. Aquilo que é responsabilidade do hospital e aquilo que é responsabilidade da equipe. A equipe consegue amenizar essa situação aí que ela não pode mudar através da sua forma de agir, que é isso que eu quero trazer para vocês. Então, ainda mais dentro de um hospital, é muito difícil a gente falar assim, olha, vamos nos reunir e tornar esse ambiente mais humanizado, vamos todos pintar, Não, até porque não seria autorizado por N motivos que agora não posso falar, mas não seria autorizado. Agora, eu posso, como enfermeira, reunir a minha equipe e falar, cuidado com o que vocês falam, né? Exigir da minha equipe mais humanização na forma de tratar, de fazer um curativo, né? Vai trocar uma sonda, uma fralda, colocar
o biombo, por exemplo, fechar a porta, ver se não tem corrente de vento, né? Janelas ou portas abertas que façam corrente de vento, façam o paciente passar frio. Essas pequenas coisinhas, né? Uma coisa que me incomoda muito em algumas equipes, entrar gritando no quarto, conversando assuntos paralelos que não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. A pessoa falando da balada que foi, da festa que foi, do namorado que brigou, enquanto está dando banho no paciente consciente, né? Então, essas coisas eu considero desumanização e é responsabilidade da equipe. Então, depende muito do que você está falando, né? Se é só a parte estrutural. Às vezes você pode falar assim, não, a parte estrutural estava terrível, mas a equipe era uma equipe humanizada, né? Ou, às vezes, acontece também, não, a estrutura era linda, tudo pintado, reformado, maravilhoso, mas a equipe, meu Deus do céu, terrível, entendeu? Então, aí é mais fácil você avaliar e você me dizer se foi estrutura, né, algo que vocês, como população, tem que cobrar do hospital, porque, gente, se é SUS, você paga por isso através dos seus impostos. Se é SUS, é responsabilidade do prefeito e dos vereadores melhorarem isso, tá? Se é particular, é responsabilidade do cliente reclamar direto com a operadora. Unimed, Avimed, Blumed e assim por diante, ir lá na operadora e falar, peraí, eu pago um plano de saúde para isso, para esse tipo de equipe, para esse tipo de estrutura, para essa hotelaria? E novamente, voltando um pouquinho, você disse que era SUS, tem que cobrar de quem serve vocês publicamente. Quem são os servidores que gerenciam, né, que verificam isso? Vocês têm que cobrar dos prefeitos e vereadores da cidade, para que eles tenham mais atenção com o hospital e cobre do hospital, porque há um repasse, né? Há um repasse financeiro para o hospital. Vocês têm que cobrar para que esse repasse seja direcionado para aquilo que realmente precisa melhorar. Entendeu, Lidiane? Sim, professora, entendi. No caso assim, a estrutura é bem evidente, né? Eu já tinha ideia que não seria a equipe que tomaria conta da estrutura, que tá horrível. Mas foi a equipe mesmo. Assim, minha sogra, ela só estava aguardando essa cirurgia. Ela conseguia ir no banheiro, fazer as coisas, mas não tinha uma atenção assim devida se a gente não estivesse no quarto. Até porque não tinha nem como a gente ficar tanto tempo no quarto, porque nenhuma cadeira a gente podia ter direito dentro do quarto. E fica como com a pessoa 24 horas em pé do lado, né? Mas enfim, mas seria essa parte mesmo. Eu achei. Não teve assim muito. Também não sei se é por causa da correria, afinal eram 8 pessoas dentro de um quarto, né? Foi bem complicado. É tanto que às vezes que eu fui não me senti bem, passei mal, que eu acho que até eu que estava ficando doente. E acabei deixando muitas vezes de acompanhar ela pelo mal-estar, que o quarto, o jeito que estava deixando a gente, né? Mas foram 6 meses bem difíceis para isso. Meu Deus. E, professora, eu tenho uma dúvida. Não sei se entra no assunto. Pode falar. Eu ainda estou um pouco por fora porque eu não sou muito apta a assistir televisão. Porém, a gente vê algumas reportagens sobre privatização do SUS. É um caso que pode vir a acontecer, pode melhorar, piorar, porque querendo ou não, o Brasil tem um SUS e é um dos únicos países que dá um serviço gratuito de saúde, né? Deve ter outros, assim, não pesquisei a fundo. A discussão de vocês, profissionais, futuros profissionais da saúde, entender melhor como funciona a estrutura de saúde do seu país, o que é SUS, o que é privado, né? Quando começarem a falar, gente, o SUS está acabando. Não, gente, não está acabando. Não está acabando. Não é assim que funciona. É Constituição Federal. Ninguém consegue do dia para a noite simplesmente numa canetada acabar com a Constituição. É mentira, o SUS não está acabando. A única coisa que estão tentando fazer é organizar. A única coisa que estão tentando fazer é uma forma de fiscalizar melhor. A única coisa que estão tentando fazer é evitar que pessoas concursadas simplesmente não sejam punidas quando elas precisam ser punidas. Como qualquer profissional, vocês trabalham.
Se você faltar no seu trabalho e não der uma justificativa, você vai levar uma advertência, uma suspensão. E se você sumir do seu trabalho, você vai ser abandono de emprego e vai ser mandado embora. Por que uma pessoa concursada pode fazer tudo isso e ninguém faz nada? Né? Por que uma pessoa, às vezes, tem uma estabilidade a ponto de cometer quase porque abandono de plantão é crime? Por que pode fazer isso e ninguém faz nada? Né? São coisas que a gente vê, às vezes, se nega um atendimento e não acontece nada. São essas coisas que possivelmente estão tentando mudar. E nós, profissionais, vocês não são mais estudantes. Vocês já são profissionais da saúde. Todos vocês que estão no terceiro módulo não são mais estudantes, vocês são profissionais da saúde. Então, significa que vocês têm uma outra visão. Vocês têm que ter uma outra visão. Vocês têm que não acreditar em posts de Facebook, posts de Instagram somente. Vocês têm que ir atrás e falar, não, peraí. Deixa eu ouvir direito que proposta é essa. Estão querendo acabar com o SUS? Sério? Ah, como? Conta pra mim, como? Se o SUS tem a ver com a Constituição, se tem a ver com uma legislação que não se acaba do dia para a noite. Conta para mim como que vai ser isso. E às vezes alguém te explicando melhor qual é a proposta, você vai falar assim, não, mas eu concordo. Eu concordo, né? Igual você falou, nem todos vão ter condições de pagar. Poxa, como é que funciona a comida, cabeleireiro? Como é que funciona qualquer serviço? Se você não tem dinheiro, você não tem o serviço. Por que seria diferente? Se você não trabalha, você não consegue. Por que seria diferente? E assim por diante. E aí é uma discussão longa, né? Mas eu gostaria que vocês não deixassem morrer essa curiosidade, essa vontade de entender, tá bom? Só um pedido que eu faço como professora, como profissional da saúde, como pessoa, que eu peço para vocês. Não vão pela cabeça dos outros, nem por postagens de redes sociais. Vão atrás daquilo que realmente é verdade. Tá bom? Por isso que eu preferi conversar com a senhora. Eu não estava levando em consideração o que eu tinha ouvido. Até porque, como a senhora falou, a gente é aluno, está se profissionalizando agora, né? Estamos deixando de ser alunos para ser profissionais. Então, eu prefiro conversar com uma pessoa que já tem um entendimento, possa falar as coisas certas, mas era isso mesmo que a senhora falou que eu já tinha em mente. É uma coisa de organizar, se conscientizar para melhorar o atendimento para a população, né? E fiscalizar. Fiscalização, isso mesmo. Não, e precisa, professora. Precisa. Lidiane, pensa assim, meu amor. O que é público, eu tenho que fiscalizar, porque eu pago. O que é privado, se for um serviço que eu paguei, eu também tenho que fiscalizar. O brasileiro, ele deixa muito, lá vão ter. É público, é assim mesmo? Não, tá? Continue com essa consciência que você tem. E se você puder influenciar outras pessoas, numa boa, tá? Sem briga, sem confusão, numa boa. Olha, a gente precisa fiscalizar. Eu sei as pessoas que eu votei ou que eu apoiei, né? Nessas eleições agora municipais eu não pude votar porque não deu tempo de trazer meu título e tal. Mas eu sei as pessoas que eu apoiei. Aqui na cidade do meu marido, aí no Guarujá e assim por diante. Aqui também na cidade que eu tô, tiveram pessoas que eu apoiei, discretamente, porém apoiei. E essas pessoas, os que ganharam principalmente, eu já falei. Eu falei, porque eles falaram comigo, né, antes, quando eu estava apoiando, e depois eu falei, agora eu vou cobrar. Assim como nas eleições do Corém, do Conselho Regional de Enfermagem. O daqui deu tempo de eu transferir meu Corém e votar. Eu escolhi uma chapa, eu escolhi um representante que trabalha diretamente comigo, eu vejo ele noite sim, noite não, e eu falei, eu vou apoiar, mas se ganhar eu vou cobrar. E quando eles ganharam, a chapa que eu apoiei ganhou, eu falei, agora começa a cobrança. Lembra tudo que você me conversou, que você me prometeu, que você falou, eu vou cobrar. São 2 anos agora no teu pé, te enchendo a paciência por tudo que você ficou me também pentelhando para votar na chapa que eu apoiei. E eu vou cobrar. Eu vou ser chata cobrando dele lá tudo que ele foi, tudo que a pessoa que eu tenho contato direto, né? Vocês também têm que fazer a mesma coisa. Você acabou de ter eleições aí. Quem ganhou, você tendo votado ou não, tem que cobrar, colocar o dedo na ferida. Só que não tá bom, tem que melhorar. Certo?
E quem não ganhou, que daqui a pouco já vai estar fazendo campanha para o próximo, também é a mesma coisa, né? Não deixem ficar só falando. Fala assim, olha, você está brigando para ser um servidor público, para me servir, né? O servidor público é para servir a nós, população. Então, eu vou cobrar, certo? Vamos lá? Respondi as perguntas, pelo menos? Sim, professora, foi esclarecedor, obrigada. Imagina, meu amor, eu que agradeço a confiança. Vamos lá, a Lidiane Dirlene falou assim, eu acho arrumar muita... uma pessoa para se conscientizar. Não entendi, amor. Lidiane já conseguiu arrastar uma pessoa junto com ela para se conscientizar. Que bom, se for conscientização, tá ótimo, sem problemas nenhum. A Dirlene falou assim, ó, eu acho também muita falta de respeito ao médico atender com porta aberta, ou a enfermeira aplicar a injeção também com a porta aberta. É direito reclamar? Sim. Enfermeira, por gentileza, pode puxar o biombo? Doutor, com licença, vou encostar a porta, eu gostaria de privacidade? Sim, é direito sim. E se você pegar o juramento, tanto da enfermagem quanto da medicina, juramento de Hipócrates, eles pedem, no juramento que aquele profissional fez na formatura, diz que ele vai preservar tudo isso. Pega, gente, anda... vocês têm que ter isso, tá? Pessoal da enfermagem, radiologia, vocês têm que ter o juramento de vocês, que vocês fizeram, e dos profissionais que trabalham com vocês. Ou se você, como cliente, paciente, tem que ter ali, olha, desculpa, mas no seu juramento fala isso, isso e isso. A minha privacidade, a minha integridade física e emocional, por gentileza, eu solicito que encoste a porta, tá? A educação em primeiro lugar. Quando eu falo de vocês reivindicarem ou de vocês questionarem ou de vocês cobrarem, sempre com educação. Nunca sem a educação, pelo amor de Deus. Eu não apoio quebra-quebra, eu não apoio revolução, eu não apoio xingamento, falta de educação, não apoio nada disso, tá? Não apoio tratar violência com violência, né? Protestar com violência. Não. A melhor forma de vocês protestarem é estudando e trabalhando direito. Essa é a melhor forma de protesto. Estudando e se informando. E cobrando da forma correta dos nossos governantes, do dono dos lugares, das empresas que vocês estão contratando um serviço. Essa é a melhor forma, tá? Sem confusão, sem barraco, pelo amor de Deus. Mas é direito reclamar sim. A Bárbara. Meu tio fez uma amputação, teve os mesmos problemas. Tive que levar ventilador, TV e tudo mais, até para os outros pacientes. Eu fiquei em um quarto cuidando do meu tio e não tinha enfermeira suficiente. Eu ajudava a dar banho nos pacientes. Pois é, Bárbara. Essa é a situação. A equipe, ela tem a oportunidade de amenizar, mas às vezes a equipe está tão sobrecarregada, meu Deus, vocês não fazem ideia do que é ter que medicar 10 pacientes. Né? Um técnico ter que medicar, dar banho, trocar curativo, fazer relatório, checar, levar para exame, trazer de exame e assim por diante, 10 pacientes, que dirá mais do que isso. E o que a gente pode fazer quanto a isso? Reclamar também. Como cliente, não como profissional, tá? Eu como profissional, dependendo da reclamação que eu fizer, eu sou mandada embora. Mas não entenda como reclamação, porque entenda como uma empatia. Eu entendo que, tipo, como eles estavam sobrecarregados e como não tinha outros enfermeiros para poder ajudar, então eu só ajudava mesmo, até porque eu gostava, né? Sim. Como eu já disse em alguma das aulas, eu pretendo fazer enfermagem. Ai, que linda! Eu entendo o que você quis dizer. E não entendi como reclamação, mas entenda também que aqui eu peço para vocês e até para os familiares de vocês e para as pessoas que conhecem vocês ou que vocês vão conversar e quem mais for assistir a aula, vocês têm o direito de, como cliente, denunciar. Olha, fui atendido em X serviço e lá tinha um profissional de enfermagem para quantos pacientes? Tinha uma enfermeira para 3 setores. Isso são realidades que existem. E aí, quando você denuncia isso ou para o Corém, ou, né,
na Secretaria de Saúde, do município, eles têm que resolver numa ouvidoria, e aí você tem que reclamar da forma correta. Você não está reclamando da enfermeira de plantão. Porque se você colocar a Maria estava sozinha no dia 16 e aí aconteceu isso, a Maria vai ser prejudicada. Agora, se você colocar no hospital X, todas as vezes que eu estive lá, era um enfermeiro para 3 setores, um técnico para 16 pacientes. E aí você denunciar como cidadão, talvez se cada cidadão daqueles 8 pacientes, cada familiar daqueles 8 pacientes fizessem isso, as coisas já estariam melhores. Porque verba tem, dinheiro tem, para construir até outro hospital. O que não tem é direcionar essa verba corretamente. Já falei demais. Vamos lá. Eu acho que falta muita, além da conscientização, falta muito, como eu posso dizer, fiscalização? As pessoas precisam ser muito direcionadas, né? Porque reclamar todo mundo sabe. Porém, ninguém sabe fazer a reclamação correta para melhorar. Isso. As pessoas reclamam de qualquer jeito. Reclamam nas redes sociais, no corredor, no ônibus. Não é essa a reclamação que eu tô falando. É Sim, isso que você tá falando. Muita direção para todos. As pessoas precisam se direcionar de uma forma que consiga resolver. Porque não é um barraco que vai resolver tudo, não é uma gritaria, não é gritar no meio do povo que vai resolver alguma coisa, né? Não. Então falta muita direção. As pessoas, eu acho que falta muito nexo também. Quer reclamar, mas não sabe como e age de qualquer forma e nunca vai melhorar. Não vai. Não é fazendo um protesto na frente do hospital com placas, com dizer... Não. Não é com palavras de ordem. Não, esquece. Esquece tudo isso daí, bobagem, não resolve nada, só cria confusão, atrapalha o trânsito, poluição visual, nada disso. É você se direcionar para a Secretaria Municipal de Saúde, fazer uma ouvidoria por escrito. É você, para aquele deputado federal que pediu seu voto pelo seu estado, fazer por escrito uma carta relatando tudo o que aconteceu. E isso sim, talvez ajude. Mas não só você, o seu familiar, o outro. Aquele vereador que agora, antes das eleições, passou lá na rua da sua casa, apertando sua mão, agora é a hora de falar, tá, e você vai fazer o que agora pela saúde? Quais são suas propostas? Vamos lá. Agora é a hora. Ganhou, né? Parabéns. E agora? Cadê? Agora é a hora, porque eles não foram lá na rua de vocês? Não é para cobrar só o asfalto. Agora é a hora de cobrar o que eles vão fazer com a verba que é direcionada para o município. Como é que eles vão melhorar, por exemplo, aonde a Regina trabalha? Pedir mais profissionais, porque verba tem, tá? Então, são essas coisas que eu peço para vocês como profissionais da saúde, por favor. A Cris colocou, igual o irmão de uma amiga que tinha que operar com urgência, câncer de próstata, previsão de 6 meses. Porém, o estado dele está bem debilitado. Juntamos para fazer particular, estamos pagando até hoje as parcelas do cartão. Você percebe? Alguém que realmente tem urgência e necessidade tem que pagar de qualquer forma. Tem que pagar o plano de saúde de qualquer forma. Então, por que não a gente fazer como nos países desenvolvidos, que cada um pague o seu seguro de saúde e aí a gente tem uma estrutura melhor? Em vez de deixar na mão do governo, em vez de deixar na mão do Estado gerir o seu dinheiro, né? Então, é nesse sentido que a gente está falando. Vamos só... Se alguém tiver mais alguma dúvida nesse sentido... Então, nesse sentido, é bem interessante. Fugiu um pouquinho, assim, de humanização em si, né? Mas foi bem interessante, porque a gente conseguiu abranger vários assuntos importantes, coisas que eu acho super necessárias de falar. São coisas delicadas, tá? E que exige que você, profissional da saúde, estude, pesquise. E outro pedido que eu vou fazer para vocês. Eu falei para vocês não confiarem em tudo que tem nas redes sociais. Também não confiem em tudo que se fala na TV. Hoje, é pior o que fala na TV do que o que se fala nas redes sociais. Às vezes, é mais fácil a gente filtrar nas redes sociais do que filtrar o que passa na TV. Tá? A TV hoje, infelizmente, perdeu quase que 100% da credibilidade. Eu hoje não assisto mais jornalismo pela TV. Não dá, não tem menor condição. Hoje eu acompanho por alguns canais no YouTube,
por algumas redes sociais que eu julgo menos piores, tá? E ainda assim me questiono a respeito de algumas coisas. Vou pesquisar para ver se aquela pessoa não está sendo tendenciosa. Então, tomem muito cuidado, tá bom? Coloco, Cris. Coloco assim, na verdade, eu já tenho todos os links das outras aulas, né? E esses eu já estou subindo para o YouTube e já coloco para vocês. E se eu demorar, se eu não conseguir colocar no Class, alguma coisa assim, Cris, tu pode me cobrar no privado, tá bom? Às vezes não é que eu esqueço, né? Mas a correria é grande. Ó, por exemplo, amanhã eu começo 7 horas da manhã e só paro no outro dia às 7 horas da manhã. E aí vou emendando, né? Às vezes eu acabo esquecendo. Pode deixar, mas eu mando sim, tá bom? Esses slides aqui, ele é um link. Acho que eu consigo até mandar agora. Ah, vai cair. Vai cair. Mas é um link e eu consigo mandar e vocês têm, já conseguem ver. Voltem, por favor, para a gente finalizar a nossa conversa, tá bom?